Olá, irmãos! Bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus e para adorar ao nosso Criador. Estamos mais uma vez fazendo essa transmissão online. Como nós já temos anunciado, logo eu vou estar com uma escala nova e estarei transmitindo mais cultos através da igreja, não somente no sábado. Apesar que vai demorar um pouquinho nos outros dias, porque só temos uma igreja que está transmitindo aos domingos. Então, talvez um momento ou outro nós vamos estar lá. Porém, por mim, estou agora tentando um novo método de transmitir aos sábados em algumas igrejas que abriram. Nós temos 5 das 11 abertas, vai abrir mais uma, vamos estar em 6. E então, ao sábado, estarei revezando entre essas 6 igrejas, fazendo a transmissão. Para que eu consiga um meio de transmitir pelo celular, de uma forma que os canais sejam atendidos e todos os irmãos consigam assistir, porque temos várias igrejas ainda fechadas e 70% da igreja que não consegue ainda comparecer por causa da legislação que nos orienta a não estar. Então, vamos continuar aqui e quero agradecendo a Deus pela presença de todos. Quero continuar pedindo aos irmãos que continuem orando pelos outros. Pode continuar escrevendo os seus pedidos, os seus agradecimentos a Deus, porque após a mensagem estarei lendo e vamos fazer uma oração. Nós vamos continuar hoje com o estudo do Apocalipse, a besta da terra. Inclina a sua cabeça, vamos orar. Para nosso Deus, agora ao abrirmos a tua palavra, ao estudarmos a besta da terra, em Apocalipse 13, nos capacite a ensiná-la de acordo com a tua vontade e que o seu Santo Espírito ilumine a mente de cada um dos seus filhos e filhas que hoje nos assistem e aqueles que ainda vão nos assistir, que o Senhor os capacite e os habilite para compreender essa mensagem. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Me dirigindo agora a você que está nos assistindo e que talvez tenha estado nesse primeiro momento ou que não está familiarizado com a estrutura de estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não está familiarizado com os nossos métodos de pesquisa, então vou dizer para você que nós utilizamos o método historicista. Ele é bem diferente, nós somos únicos. E todas as outras igrejas, então nós temos princípios de interpretação e análise da Bíblia, que elas estão correlacionadas à forma em que Jesus interpretava, a forma que os próprios apóstolos interpretavam e a forma em que todos os personagens bíblicos e livros bíblicos se apresentam e interpretam-se a si mesmo. Tal método também foi utilizado pelos pais da fé, tal método foi utilizado na Reforma Protestante e nós mantemos essa mesma metodologia até hoje. Se você nos assiste e utiliza-se de outra forma, obviamente que tudo o que apresentarmos terá outros resultados. Portanto, é importante compreender essa premissa fundamental. Vou recapitular um pouco o que nós estudamos, porque é importante nós estudarmos hoje a besta da terra. É importante compreender de novo que ela está dentro de um contexto que não é separável. O capítulo 12 e o capítulo 13, ele é um capítulo conexo e interlaçado. E está interlaçado totalmente com o livro de Apocalipse. Um livro de Daniel. Não dá para você separar o Apocalipse 12 e 13 e você separar do livro de Daniel, e eles são conjuntos. Porque lembra que eu mencionei no domingo anterior que aqui nós temos uma tríplice aliança ou uma imitação da Trindade, sendo que a besta tenta imitar Deus o Pai. Nós temos que a besta do mar tenta imitar Jesus Cristo. E a besta da terra nós vamos estudar hoje, que tenta imitar o Espírito Santo. Nós vimos que o dragão, ele foi então perseguir a mulher. Você observa que a mulher representa a igreja na literatura apocalíptica. Lembra que nós estamos estudando o Apocalipse. Então, Apocalipse você tem que entender a simbologia do livro de Apocalipse para não levar ele na literalidade, para entender de forma historicista, usando os princípios que nós utilizamos para interpretar o livro do Apocalipse, senão você não vai conseguir interpretar. Nós temos que Jesus, ele venceu Satanás no céu e é representado como dragão.
a antiga serpente, o diabo, Satanás, que a Bíblia traz muito claramente. Então Jesus venceu ele no céu. Jesus então encarnou aqui a terra e nós vimos que Apocalipse 12 retrata que ele tentou matar a Jesus. E aí então ele venceu. Jesus então morreu na cruz, pisou a cabeça da serpente. Então agora Jesus está aos céus e o dragão ele busca agora tragar o remanescente. Para isso ele parou-se na areia do mar. A areia do mar divide o mar da terra. E lá ele vai usar dois instrumentos humanos para tentar destruir os remanescentes. É aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm um testemunho de Jesus. Então ele se irou contra esses que ficaram, que são aqui os representantes da verdade de Deus na terra para salvar, para levar o amor de Deus e a mensagem de salvação à humanidade. Ele está muito irado com esse grupo. Então ele o persegue. E ele vai usar dois elementos: a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar nós já estudamos. É só você procurar no YouTube, no Facebook, no meu YouTube, no Facebook, que vai estar lá, tanto no da Vila Rodrigues, quanto no meu Facebook também. Então é só você procurar. Hoje nós vamos continuar então a besta da terra. Vamos ver agora qual é o instrumento que ele usa. Nós estudamos já a besta do mar, vamos estudar agora a besta da terra. Vamos ler o texto de forma linear, de forma simples, só para que quando eu apresentar os PowerPoints, você ter uma ideia mais recente da leitura do texto. Que diz Apocalipse 13, verso 11 ao 18. Vamos ler sem parar e depois vamos explicar com o PowerPoint. Diz: vi ainda uma besta emerger da terra. Emerger é igual eu falei que emerger da água, mas ele emerge, eu vou explicar daqui a pouco. Vi outra besta emerger da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a exercer diante da besta, diante dos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que é ferida mortal, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta. Então comunica fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres, os escravos, fez-lhe que seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, seu número é 666, e não 666, porque 666 seria só 36. Aqui refere-se a 666. É muito diferente de você colocar 3 números 6, um do lado do outro, e eles apenas terem valor de 666, aqui é 666. Interessante. Vamos então aqui continuar o nosso estudo. Como os irmãos podem nos acompanhar, a besta da terra. Aqui nós temos uma construção gramatical que precisamos entender. Nós temos que trabalhar com exegese do texto, lembrando que se trata de um texto apocalíptico, lembrando que se trata de figuras apocalípticas, lembrando que essas figuras devem vir o seu significado do próprio livro de Apocalipse e da própria literatura profética, e referências que se fazem dentro da Bíblia, ela não pode vir de fora da Bíblia. Na intervenção dos textos proféticos, deve estar aqui então a questão. Nós vamos olhar toda a intervenção, toda a investigação dos demais livros proféticos para então entender. Não vamos encontrar outra besta que surge da terra. Isso é uma outra coisa muito interessante. Quando você começa a olhar toda a literatura profética da Bíblia, em nenhum lugar vai aparecer uma outra besta da terra. E isso é interessante, porque torna o livro do Apocalipse único, que torna ainda um pouco mais sério
a sua interpretação. Apocalipse capítulo 13, verso 11, está dizendo, olha só, vi ainda outra besta emerger da terra. Possuía, olha só, 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então perceba que vi ainda outra besta emerger. Percebe que quando nós vemos a besta do mar, fala que ele emergiu. E nós explicamos que o que emerge primeiro e tudo que vai emerger é sempre o chifre. Desde a besta, ele viu uma grande besta que emergeu. Agora ele vai ver emerger do mar. Outra besta. Você imaginou que é da terra. Ele viu emerger do mar, agora emerge da terra. Só que emerge da terra. Ao utilizar a palavra emerger da terra, no grego ali, emerger é a mesma palavra que crescer. É como uma planta. Então é como uma planta que vai saindo. Sabe, você viu um grão crescer e vai arrebentando a terra e vai jogando para o lado e ele vai crescendo? Então ele viu crescer ali. E ele viu aparecer os chifres primeiro na terra, arrebentando a terra e subindo. E após subir o chifre, então ele começou a ver o animal brotar da terra, mas da forma de uma planta. E isso é muito importante. Porque como uma planta se desenvolve de forma progressiva, assim essa besta se desenvolverá de forma progressiva. Há um tempo para ela. Na água, a besta pode surgir de uma forma que você consiga ver com a maior velocidade. Porém, na terra, ela surge de uma forma diferenciada. Ela vai surgir de uma forma que as raízes serão bem colocadas, ela estará bem firmada sobre um solo, ela estará bem firmada sobre leis, ela estará bem firmada sobre toda uma estrutura, então ela crescerá forte e crescerá robusta. Então aqui no grego, a palavra emerger é a mesma palavra que crescer. Isso é muito interessante porque quando nós olhamos Marcos, como está apresentado nesse PowerPoint, Marcos capítulo 4, verso 8, diz: outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Olha que interessante, aqui nesse texto de Marcos capítulo 4, 8, é a mesma palavra emergir, crescer. É a mesma palavra. E aqui é Jesus falando da parábola aqui do semeador, falando da semente. Então ele diz que a semente boa caiu num bom solo. Perceba aqui que a referência de solo ainda é uma referência profética, e a referência profética é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele vai utilizar a mesma palavra que cresceu num bom solo. Interessante que, para a gente entender que cresceu é no mesmo sentido de uma semente. Observe que o que cresce numa terra é uma planta, por isso eu quero mais uma vez frisar. Em outras palavras, esta nova besta é uma besta diferente, que surge lentamente, se apoderando, tomando força e poder lentamente, que nós a identificamos como os Estados Unidos da América. Nós vamos explicar no decorrer do porquê. Para ajudar a entender o porquê seria os Estados Unidos da América, nós estamos aqui com Apocalipse, capítulo 12, verso 16. Vamos continuar. A terra, porém, socorreu a mulher. Você lembra que o capítulo 12 ele é o pano de fundo? E é o pano de fundo, só que um pouquinho antes do capítulo 12, o último verso do capítulo 11, é o que diz o contexto geral de onde essa visão provém, de onde tudo acontece. Ela acontece no santuário de Deus. E lá no santuário de Deus diz que está a arca de Deus. Isso é importantíssimo. Abriu então, o verso 19, o último. Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Interessante. E depois de tudo isso é que sobrevém a besta, o dragão, é que sobrevém a besta do mar, é que sobrevém a besta da terra. Elas estão dentro do aparato, do guarda-chuva do conhecimento, do santuário e da visão da arca. Isso é extremamente importante, porque está falando relacionadamente, diretamente com a adoração. Está falando daqueles que adoram a Deus. Está falando daqueles que guardam os seus mandamentos. Como nós já vimos, que é o que a besta, o dragão está irado. O dragão irou-se contra o remanescente. Olha só. Então aqui, a terra socorreu. Perceba que é o lugar aonde vai vir a besta. A besta vai vir da terra. A terra socorre. Olha só. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha ajorrado da sua boca. Jorrado da sua boca.
Quem socorre a terra, quem socorre a mulher é a terra. E nesta terra a mulher prospera e a planta cresce. Qual é o local? Os Estados Unidos da América. A liberdade foi entendida ali. No princípio essa planta cresceu e ela não falava como um dragão, porque ela foi plantada como uma fuga maravilhosa. Era para ter sido algo grande, mas o Senhor também profetizou que algo ruim aconteceria nessa fuga e seria utilizado como um instrumento ruim. Então a terra socorre. Nessa terra vai crescer algo. E vai crescer os Estados Unidos da América. Entendendo a liberdade como um cordeiro manso. Só que no final falará como dragão. Ainda não fala. Ainda é um cordeiro. Ainda não é um falso profeta. A besta da terra também é chamada de falso profeta. Esta que tenta imitar o Espírito Santo, é conhecida também como falso profeta, Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. O Apocalipse 19 está fazendo uma referência a Apocalipse 13, diretamente à besta da terra, chamando-a de falso profeta. Antes de ser falso profeta, ela foi um profeta verdadeiro, assim como foi Balaão. E foi seduzido pela riqueza, seduzido pelo poder, seduzida pela cobiça, foi utilizado agora como um poder destruidor dos filhos de Deus. Assim como Balaão não podia falar naquele momento, ele não podia falar contra os santos do Altíssimo, porém ele ensinou a Balaque a como fazer os filhos de Deus caírem e como fazer eles serem destruídos. Ao abandonar a adoração de Deus e abandonar a lei de Deus. O a besta da terra inicia como um verdadeiro profeta. Mas passará o tempo e ela se tornará um falso profeta. A grande pergunta é, quando que isso ocorre? Para isto, temos que entender uma questão de tempo histórico escatológico. Porque para entender Apocalipse, você tem que entender um monte de coisa. Você vai ter que entender sobre as profecias do fim. Você vai ter que entender sobre o tempo histórico e o tempo histórico escatológico. Vai ter que entender muito bem essas coisas. Portanto, não, se você não entendeu agora, reassista. E aí depois nós vai ter várias outras mensagens que nós vamos explicar e você vai entender. Estamos lançando, lembra que eu mencionei que esse primeiro estudo do Apocalipse é para lançar a familiaridade do texto. Depois eu vou lançar uma série completa só de Daniel. E aí depois nós vamos lançar uma série Daniel e Apocalipse juntos. Para então aqueles que estão acompanhando ter uma ideia mais assertiva com relação ao texto. Início como verdadeiro, como eu já falei. Toda profecia e indicadores proféticos devem estar assinalando esse tempo. Então, a questão que nós temos que fazer é quando isso ocorrerá, como vi. Apocalipse 13, verso 11. Vamos ver. Está dizendo, vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Mas falava como um dragão. Percebe que quando ele apareceu com 2 chifres, você vê, olha, um cordeiro aqui apareceu. Só que quando esse cordeiro abriu a boca, esperava-se ouvir ali um berro de um carneiro. Ao contrário, ele falava como o dragão. Lembra por quê do dragão? Lembra que eu falei que é o dragão que persegue, ele para na areia e agora ele vai usar a besta do mar e a besta da terra com a finalidade de perseguir o remanescente, magoar os santos do Altíssimo, destruir toda a adoração de Deus. Porque Satanás está irado com a adoração de Deus. Ele não pôde vencer o filho. Então agora ele junta os seus instrumentos para tentar vencer aqueles que o amam, aqueles que o adoram, aqueles que lhe são leais. Como Jesus disse na sua oração sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 17. A última oração que ele faz antes de passar por toda a sua agonia ali no Monte das Oliveiras e a sua morte de cruz. Ele simplesmente no verso 18 diz, Pai,
Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então, no verso 20, ele fala: não peço somente por esses, mas peço por todos aqueles que amam e aguardam a minha vinda. Ele pede por aqueles que vão acreditar em mim por intermédio da tua palavra. Orou por mim, por você, mas deu-nos uma missão de ser remanescente. Ele falou: assim como o Pai me enviou no mundo, eu envio vocês ao mundo. O remanescente é alguém que é enviado ao mundo com uma missão de ser a luz do mundo e o sal da terra, com uma missão de dar o sabor, com uma missão de ser diferente, com uma missão de adorar o Deus único e verdadeiro, com uma missão de mostrar o caminho e a direção certa a seguir, com uma missão de amar como Cristo amou. Poderia falar do remanescente, mas um outro dia eu vou falar mais sobre o remanescente e as suas características maravilhosas e lindas e o que Deus espera dele. Mas hoje não é o momento, hoje temos que focar na besta. Vamos lá. Vamos focar na besta porque é importante compreendê-la. Aqui ainda viu só que ele fala como um dragão, como o texto bíblico aqui nós estamos dizendo. Apocalipse capítulo 12, verso 17, para entender. Precisa lembrar que o foco do dragão é contra o remanescente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o quê? O restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e pôs sobre a areia do mar. Aí ele vai perseguir através da besta do mar os primeiros remanescentes de quando Jesus foi ao céu. De Jesus até pouco tempo atrás, nós temos a besta do mar fazendo todo o seu poder. Pouco tempo atrás. Nós já falamos qual é a sua data. Depois dessa data, ele recebeu uma ferida mortal. Nesse intervalo da ferida mortal, surge a besta da terra. E a besta da terra está crescendo. E quando a ferida mortal da besta do mar for curada, então a besta da terra vai fazer a imagem da besta para adorar a besta do mar. Nós vamos continuar entendendo isso, com o foco da besta do mar e da besta da terra, perseguir os santos de Deus dos últimos dias. Quando eu digo nos últimos momentos da história cristã, antes da volta de Jesus, os momentos finais com a última mensagem, cada período histórico de tempo, Deus sempre teve um remanescente fiel à sua palavra, que lhe adorava e que lhe buscava. E no tempo do final, permanece-se com o remanescente. Satanás não está irado com as pessoas que não louvam a Deus. Não está irado com os relativistas. Não está irado com as outras pessoas, porque ele sabe que esses não pertencem a Deus. Porque o muro, para lá, pertence ao diabo. Ele que criou. Então eu tenho que estar totalmente posicionado ao lado de Deus. Essa é uma questão que o diabo sabe muito bem. Por isso ele ira-se somente em quem está diretamente posicionado ao lado de Deus, tendo as características do remanescente. Vamos continuar aqui. Os Estados Unidos ainda não falam como dragão. Ainda não se tornou o falso profeta. Mesmo que em alguns momentos possa parecer, não é. Porque o texto bíblico diz claramente o que ele fará quando falar como dragão. Ele ainda não fala. Ainda não é um falso profeta. Porque se falasse como dragão, não existiria mais a liberdade como a conhecemos hoje. Seria fim da liberdade. Seria fim da liberdade religiosa. Seria fim da liberdade como nós a vemos. E eu não estaria gravando essa live hoje, porque todos os meus contatos estariam fechados. Porque ainda não é um falso profeta. É uma pergunta importante, como eu já mencionei para vocês. Vamos continuar respondendo. Resposta Apocalipse 13, 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Olha só. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta. Ele faz com que os habitantes adorem a primeira besta. Então, nós não temos Estados Unidos mandando você adorar o poder papal. Não está colocando o poder papal em pauta. Porque ela ainda é uma nação protestante. Ela não se tornou uma nação que vai fazer uma ponte e vai criar uma imagem que beneficia e que dá poder e autoridade à primeira besta que foi curada. A besta ainda não foi curada. Portanto, isso ainda não aconteceu.
Porque quando a primeira besta foi curada, então a segunda besta, a besta da terra, falará feito um dragão. Elas estão caminhando junto no tempo histórico. Quando uma coisa acontecer, a outra acontece simultaneamente. Nós temos que entender isso. E aí vai se formar uma imagem da besta. Nós vamos explicar mais aqui adiante. Cuja ferida mortal fora curada. Nós não vimos então todas as nações adorando ainda a primeira besta. Nós não vimos ainda todas as nações adorando o poder papal. Então nós falamos aqui, é o Império Papal Romano. O Império Papal Romano, como sempre, que foi curado. Que existia no passado, que todo mundo aqui conhece bem a história. Bom, pelo menos esperamos que conheça. Por quê? Ainda não força a adoração à primeira besta. Isso, queridos, que ela não foi curada. Você não vê, como eu já mencionei, os Estados Unidos forçando a adoração à primeira besta. Porque a ferida mortal ainda não está plenamente curada, mas está em fase de cura. No momento, ela se tornará curada. Vamos ver aqui um pouquinho esse quadro, para nós tentarmos entender melhor. Aqui nós temos à esquerda a primeira besta, a besta do mar. E aqui à minha direita nós temos a segunda besta, a besta da terra. Então, olha que interessante. A autoridade vem do dragão. Age por 42 meses. E o que mais? Age sobre cada tribo. Isso é importante. A autoridade dela vem do dragão. O dragão, quem que é? Diabo, Satanás. Vem dele. Agora, a autoridade da segunda besta vem da onde? A autoridade vem da primeira besta. E da onde vem a autoridade da primeira besta? Vem do diabo, vem de Satanás. Entendeu? Da onde vem toda a autoridade? A autoridade da segunda besta, ela vem da primeira besta, e a autoridade da primeira besta vem do dragão. Porque ambas são instrumentos que o dragão gerou para, então, atacar, tentar matar os remanescentes, que nunca consegue. O remanescente é protegido por Deus. O remanescente é intocável. Agora, a outra parte importante. Adoram. Aqui diz que eles adoram o dragão e a besta. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Então perceba que todos adoraram naquele período de 42 meses, que são 1260 anos, que é do período ali da supremacia papal, de Roma papal. Esse período de Roma papal, todos ali o adoraram e prestaram continência. Agora você vai para a segunda besta. Na segunda besta, a besta da terra diz que adoraram o quê? A primeira besta. Mais uma vez, dando ênfase na adoração. Olha a outra ênfase aqui. Ferida mortal, capítulo 13, verso 3, diz que a primeira besta recebeu a ferida mortal. No capítulo 13, 12, diz que a ferida mortal foi curada. Você percebe que, ao entender a escatologia, ao entender com a exegese, esse momento, nós entendemos aonde nós estamos no momento profético. Em que momento da história profética? Em que momento da história nós vivemos? Perceba que nós vivemos no momento histórico profético, onde a ferida mortal da besta do mar, que é Roma papal, está sendo curada. Agora, ela termina dizendo foi curada. E a segunda besta diz também que foi curada. Isso nos posiciona que quando ela começar a falar, como o dragão, marca o momento em que a besta do mar foi plenamente curada. E agora a besta da terra dá todo o poder, autoridade e domínio à besta do mar, que é Roma papal. A segunda besta sempre vai atuar em relação à primeira besta. E aqui, em outras palavras, significa união civil e religiosa, que é ainda uma questão futura. O Estado e a fé ainda não se uniram, o Estado e a religião não se uniram. Quando o Estado e a religião se unir, forma algo muito maléfico, algo satânico, algo que Deus não gosta e algo que sempre terá condições e sempre terá levantamentos terríveis. A humanidade sempre vive do extremo. No momento você pode estar controlado pelos liberalistas malucos, extremistas.
Outro momento, você pode estar sendo controlado pelos radicais conservadores. Nenhum dos dois pertencem a Deus. Eles podem ser catalogados como besta do mar, besta da terra. Podem ser catalogados como mundanos e outros que adoram-se a si mesmo e inventam o Deus a conforme a sua imagem, conforme a imagem que eles pensam que Deus deveriam ser. Eles ensinam, eles vivem e perseguem o remanescente por não ter a imagem do Deus que eles julgam que deveriam ter, mas por possuir a imagem de Deus, aquela imagem que Deus se revela nas Sagradas Escrituras. Por isso o remanescente é odiado e é perseguido, porque Satanás sempre quis adoração. E quando Jesus falou para Adão e Eva, quando Deus falou para Adão e Eva, que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, ele sempre buscou e busca com toda a força fazer essa amizade, busca com toda a força fazer essa adoração, busca com toda a força que os homens abandonem a Deus e adorem. Foi toda a proposta que ele fez até para Jesus quando subiu no pináculo do Tu é o Filho de Deus. E aí então ele diz, e todos aqueles momentos que ele fala, me adores, ele fala, se você me adorar, você não precisa, só me adore aqui. O Senhor Deus então falou, somente a Deus te olharás, somente a Deus adorarás. Você vê que diante de Jesus Cristo, quando ele foi levado na tentação do deserto, perceba que o ápice de Satanás é adoração. Ele quer ser adorado como Deus. E durante toda a história, ele busca ser adorado como Deus. E durante toda a história, ele imita o povo de Deus e ele cria o povo dele. Então Deus, ele é triuno e ele imita a trindade dele. Então aqui nós temos o Pai, Filho e Espírito Santo e um dando autoridade e um testemunhando do outro. E ele então imita agora o dragão, a besta do mar e a besta da terra, um dando autoridade para o outro e um trabalhando ali para poder dar testemunho e fazer milagres e falsos milagres. Lembra que no livro de Jó, não foi Deus que fez cair fogo do céu. Não foi Deus que matou os filhos de Jó. Não foi Deus que mandou o vento. Não foi Deus que mandou as pragas. Não foi Deus que mandou as doenças. Foi tudo o inimigo que mandou as doenças. Tal manifestação será manifesta mais uma vez, agora com a besta, uma grande besta da terra. Mais uma vez isso vai acontecer. Vamos continuar aqui. Apocalipse capítulo 13, versos de 13 a 14. Sobre a besta da terra diz: também operará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo que habitem sobre a terra, façam uma imagem à besta, aquela que a ferida espada sobreviveu. Veja como isso não aconteceu ainda. Veja que a profecia mostra claramente o tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse momento. São momentos finais? São. Só que não são os tão finais quanto muitos julgam ou pensam ser. São os finais. Mas nós estamos vendo os momentos em que a ferida da besta do mar está sendo curada. A ferida de Roma papal sendo curada. Olha só aqui esse gráfico interessante. De exerce autoridade. Apocalipse 13, 12. Exerce autoridade aonde? Na presença da primeira besta. É o que o texto que nós lemos está dizendo. Olha o que ele faz. Faz descer fogo do céu à terra. Na presença de quem? Dos homens, para serem enganados. Agora, opera grandes sinais. Capítulo 13. Na presença de quem? Da besta. Então ele vai operar grandes sinais na presença da primeira besta. Então ele vai operar grandes sinais na presença da besta da água, de Roma papal. Ele vai operar, vai fazer cair fogo do céu, a presença dos homens, com o foco de enganar. Lembra que eu citei para vocês que Satanás fez isso com Jó? Qual que era o foco dele? O foco dele era enganar o remanescente. O foco dele era enganar Jó. O foco dele era fazer com que Jó entendesse que fosse Deus. Era fazer com que ele odiasse Deus. Era para fazer que ele tivesse uma falsa adoração. Era para fazer com que ele se confundisse. Só que Jó não se confundiu em nenhum momento. O remanescente, aquele que compreende a Deus, aquele que sabe como Deus é, ele compreende todas essas coisas. Perceba que ele vai tentar enganar a mim e a você.
Mas, se possível, diz o texto bíblico, enganaria até o escolhido. A besta tenta imitar o Espírito Santo como um consolador. Porque é o Espírito Santo que concede todo esse poder, é o Espírito Santo que trabalha com fogo. Então, como uma nação outrora foi protestante e que deixou de ser um profeta verdadeiro, se tornará um falso profeta. Na posição de falso profeta, assumirá então a tentativa de ser então um falso consolador e manifestará poderes sobrenaturais. Fará um grande engano. O texto bíblico explica o de Apocalipse 13, de 13 a 14. Citá-lo mais uma vez, aqui embaixo, como nós vimos lá em cima. O que tem interessante? Olha só, eu já li grandes sinais, até fogo do céu. Isso nós já explicamos, o Apocalipse fala, o texto que nós já falamos explica muito bem. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Por que eu quero ler agora 1 Reis, capítulo 18, verso 38 a 39? Porque isso aqui também ajuda a entender como as pessoas podem ser enganadas e como alguns textos bíblicos podem ser utilizados para enganar você, meu irmão. Pode ser usado para enganar você, meu amigo. Olha só. Então caiu fogo do céu. Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A besta tentará agora utilizar a mesma questão que utilizou-se agora o profeta Elias. Ele vai tentar agora imitar essa autoridade que vem de Deus. Ela vai tentar argumentar que a autoridade vem do Espírito Santo, que ela possui o poder do Espírito Santo e que ela tem o fogo ali que foi dado para mostrar que a adoração da imagem da besta é a adoração do Senhor. Ela vem com essa perspectiva, ela vem com essa sagacidade, ela vem com essa mira muito bem preparada. Mas se você, meu querido amigo, for um estudante superficial das Escrituras, se você não entender muito bem qual é a imagem de Jesus na Bíblia, e se você não conhecer Jesus, você pode ser muito bem enganado. Mas ninguém precisa ser enganado. Porque a palavra de Deus, ela está aqui clara para você. Se você ler os evangelhos, se você ler a Bíblia, e se você focar em quem é Deus na sua mensagem, você não será enganado. Perceba que ele vai tentar. A besta da terra imita o fogo do céu. Uma falsa autoridade. Parece que vem do Senhor. Porém, a besta da terra, ela não vem do Senhor e nada do que vem dela é do Senhor. A primeira fase fala como bom profeta. Mas a segunda fase, ela está apostatada. Agora ela foi consumada e ela vai utilizar-se como uma ferramenta maligna. No princípio foi bom, porque vem a sua fase, a face como um cordeiro. Lembra que ele vê um cordeiro, depois no final fala como um dragão. Nós estamos vivendo a fase do cordeiro e a fase da cura da primeira besta. Quando esses momentos acabar, a coisa vai ficar bem feia. Para aqueles que adoram a Deus, é claro. Só que, e para o mundo, vai parecer que vai ficar feio. Só que a promessa de Deus é que ele cuidará de cada um de nós. A besta da terra, Apocalipse capítulo 13, 15 diz: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem. Veja, comunicassem fôlego. Aqui tenta imitar a criação, o poder criador. O Ruach, que é o poder criador e mantenedor de Deus. Ele tenta aqui, então, comunicar fôlego. Criar é a palavra que ele está dizendo, é a palavra que se refere à criação, uma referência direta ao livro de Gênesis. Direta a Gênesis, criação. Só que não só a imagem, olha só, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Ele quer fazer da vida essa imagem da besta, e essa imagem da besta tem a finalidade, o objetivo, o propósito de fazer morrer quem? Quantos não adorassem a besta. Então, aqueles que não adorarem a primeira besta e a sua imagem foi criada, vai morrer. Porque a imagem da besta nasce com o propósito de matar aqueles que não adoram. Visão assustadora no momento, muito complicada de nós vermos o momento que nós estamos vivendo da história agora. A gente não consegue ver, a gente consegue só ver uns deslumbres da quebra
Então, da liberdade religiosa, e nós ainda não conseguimos ver uma união de Estado e religião. Só que isso um dia vai voltar a acontecer. Esta besta apresenta um falso criador e tenta imitar a criação em Gênesis 1:27. Olha só o que diz o texto. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. É essa mesma referência, essa mesma palavra que é traduzida na Septuaginta. Foram judeus que traduziram o Velho Testamento para o grego. A mesma palavra que é traduzida lá é a palavra grega utilizada por João aqui, sendo uma referência direta. E isso nos dá pista para compreender melhor o que seria a imagem da besta. A imagem da besta é um sistema de adoração. Vamos lá. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Você vê aqui, mais uma vez, ele tenta imitar a criação. Apocalipse 12:17. Vamos voltar a recordar esse texto? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs em pé sobre a areia do mar. Estou repetindo sempre esse texto, porque é o foco da primeira besta, da segunda besta, é o foco do dragão em utilizar-se essas duas bestas para tentar destruir o remanescente. Só que se ele não destruir o remanescente, ele tem um foco: enganar todos que habitam na face da terra para que adorem a primeira besta e a imagem da besta, para que não conheçam e não sejam salvos e se percam nos seus próprios pecados. Veja aqui que a questão eu grafei aqui: guardam, queridos, os mandamentos de Deus. Veja que isso é o foco. Vamos continuar. A besta da terra. Estudando. Importante lembrar que toda visão está no santuário, como eu já falei, e na arca. Ou seja, na lei de Deus, na própria pessoa de Deus. Vamos lembrar para entender um pouco melhor agora Êxodo, capítulo 20, verso de 4 a 5. Olha só, isso é importante, porque nós falamos de guardar. Não farás para ti imagem. Lembra que eu falei pista? Olha só o que nós vimos aqui agora, que falou da criação. Imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. Então nós somos criados à imagem de Deus. Que aspectos da imagem de Deus? Em que da imagem de Deus nós somos? Você tem que fazer a pergunta. Agora, o que é a imagem de Deus? O que tem nessa imagem que contraria a imagem de Deus? Vamos lá. Êxodo. Não farás imagem de escultura. Essa imagem tem a ver com a adoração. Imagem. Não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem embaixo nas águas. Então perceba que diretamente, quando a besta cria uma imagem, ela está criando uma vida. Ela está se posicionando diretamente contra a lei de Deus. Ela está se posicionando diretamente contra a adoração a Deus. Olha só o que diz. Não adorarás. Verso 5. Não as adorarás. Não lhes dará culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais ou filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está agindo totalmente contrário às orientações de Deus, a besta. Porque Deus ele mandou não fazer imagem. E essa imagem, eu quero que vocês pensem bem, não tem simplesmente a ver com uma estátua. Ela tem a ver com a adoração de Deus. Porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. E aqui agora nós temos uma imagem para substituir a Deus. Uma imagem que substitui Deus na humanidade. Era para o ser humano ser a imagem de Deus. Agora Satanás quer criar no ser humano a sua imagem. Quer que o homem que foi formado para ser a imagem de Deus agora se molde e se forme a imagem de Satanás. Por isso ele usa todas as ferramentas para deturpar, denegrir o gênero humano, para transformar o gênero humano em sua imagem, a imagem de Satanás. Mais uma vez, isso é adoração. A imagem de Satanás. E agora Deus, ele diz que nós fomos criados para ser a imagem de Deus. Agora tem a imagem de Deus sendo colocada. Por isso não farás para ti imagem e escultura.
Porque a imagem aqui, ela tem uma representação de adoração e tem uma representação de que eu devo refletir o caráter de Deus. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não significa igualdade. Eu me pareço, mas no que eu me pareço com Deus? Dos atributos divinos que Deus concedeu a mim. Nós temos o dom da fala, nós temos o dom de pensar, nós temos o dom de arbítrio. Deus nos deu o dom de amar. E Deus nos colocou várias características fantásticas que é que nós nos assemelhemos a Ele. Para que sejamos como Ele, em adoração. E nós possamos parecer como Ele. Porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é manso, Deus é compassivo, Deus é generoso. Os frutos do Espírito Santo é que faz com que a gente entenda quem é lobo e quem é ovelha. Porque o lobo com pele de ovelha tem a imagem de ovelha, mas não tem a adoração. Pode ter uma imagem de ovelha, mas é uma falsa imagem, porque a imagem verdadeira do cristão é aquela tem o fruto do Espírito Santo. Veja, entender essas relações é muito. Aqui é só um resumo do resumo. Há muita coisa maior para se falar. A besta continua da terra. Apocalipse capítulo 13, verso de 15 a 17. Vamos ler todo o texto para depois a gente ver o quadro abaixo. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não o adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número de seu nome. Então diz na mão e diz na fronte. Nós vamos depois falar sobre isso. Vamos aqui então à primeira besta, Apocalipse 13, do lado esquerdo a primeira besta, do lado direito a imagem da besta, que será criada pela segunda besta. Ela ainda não foi criada, mas será criada pela segunda besta. Então veja só a semelhança entre as duas imagens. Veja a semelhança entre as duas imagens que estão sendo criadas. A imagem de um falso Deus, a imagem de um verdadeiro Deus. Só que agora perceba que a imagem que é criada não é de um verdadeiro Deus, porque a besta da terra trabalhará agora para o dragão e para a besta do mar. A primeira besta fala, verso 3 e 5, e a outra também fala. Peleja contra os santos, a primeira besta. A segunda besta, a imagem da besta. A imagem da besta fala, a imagem da besta mata. A primeira besta do mar, todos adoram. A besta, a imagem da besta, todos também adoram. Perceba que ainda será, não chegamos a esse ponto. Observe que a besta do mar, os que habitam sobre a terra, os adoram. E aqui todos, aqui a imagem da besta, todos adoram a imagem da besta. Agora, nomes não estão escritos no livro da vida. Esses que adoram a primeira besta, os nomes não estão escritos no livro da vida. E acrescenta-se na imagem da besta, aquele que possui a marca da besta e o número da besta, além de ter a sua imagem, também não foi achado escrito no livro. Perceba que aqui Deus coloca diretamente a imagem que foi criada. Perceba que a relação aqui tem a ver com a lei de Deus, tem a ver com a criação, tem a ver com a adoração, tem a ver com a imagem do Criador no aspecto de caráter, no aspecto doutrinário, no aspecto de lei. O caráter é os 10 mandamentos. O caráter de Deus, os 10 mandamentos, está completamente sendo bombardeado. E especialmente aquele que tem o selo de Deus, no sábado. E é o selo de Deus. Por isso que a marca da besta, por isso é a marca da besta, pois age da mesma forma e do mesmo jeito que a primeira besta. Então ela é a imagem da besta. Ela é uma imagem da primeira besta. Porque ela é a filha da primeira besta. Ela nasceu da primeira besta. Ela é a imagem do seu pai. Entendeu? Ela é a imagem da primeira besta. Porque tudo que a primeira besta fez, ela fará. Assim como Deus criou o ser humano à sua imagem, Satanás agora cria cria agora a imagem da besta. A imagem da primeira besta.
Vamos continuar explicando sobre a marca da besta. A marca da besta não é um chip. Eu já vi tanta besteira na internet, me perdoe, queridos. Mas, olha, teologicamente, historicamente, exegeticamente, você olhando para o texto de forma exegética, não tem como você falar que é um chip. Quero desrespeitar ninguém que usa-se dessa forma de pensar, mas não dá para usar, não dá para você usar isso na exegese. Não dá para você utilizar isso não dá para você estudar isso de nenhuma forma. Não dá, a profecia apocalíptica não descreve isso. Então, não é um chip. É um erro exegético dizer o chip. Nós já somos chipados. Se você quer ficar neurótico, então vou te deixar de vez. Você já está chipado. Não seja ingênuo. Você tem 2, 3 chips ou mais. Se você contar todos os chips que você tem na tua casa, às vezes tem casa que vai ter 15 chips, 10 chips. Queridos, cada celular é um chip. Tudo que você faz, escreve, está lá. Você acha que é segredo, todo mundo sabe, a justiça sabe o que você escreve. Está na internet. Está lá guardadinho, todo o seu número de IP, o seu RG, seu CPF, tudo que você olhou, tudo que você viu, tudo que você comprou, tudo que você navegou, tudo que você discutiu, tudo que você escreveu, está lá. Onde você foi, qual foi a trajetória, onde você parou 5 minutos aqui, 4 lá, tá lá, querido. Você tá com um celularzinho com 2, 3 chips e tá escrevendo de chip na internet. Não é isso, você já tá chipado. Achando que você vai um dia ser chipado, sem falar que você está chipado no cartão de crédito, chipado no celular. Não é isso. A imagem da besta não é a marca da besta não é um chip. Apocalipse capítulo 13, 16 e 17. Todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Perceba que a marca, nós temos que ser justos e honestos com a interpretação bíblica. E tem que ser justo e honesto com o texto bíblico. Você não pode tirar o texto bíblico uma fantasia. Você tem que pegar o texto bíblico e analisar dentro do texto bíblico, utilizando um padrão de interpretação, tendo um padrão de interpretação que outro possa fazer a mesma análise em qualquer lugar, qualquer hora. Então, mas tem que ser honesto com o texto. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo bem claramente a todos, olha só, foi dado que os livres escravos, foi lhe dado uma certa marca sobre a mão direita e sobre a mão esquerda. Isso não é nada literal. A mão, ela tem uma simbologia de são pessoas que ficam em cima do muro, que são conduzidas pelas outras. São pessoas que não tomam as decisões por si mesmas. São pessoas que têm a mania da vida de deixar as responsabilidades que elas deveriam tomar sobre elas, sempre sobre outras pessoas. Elas sempre são conduzidas ao invés de ter pensamento próprio. Ao invés de pensar por si próprio e tomar as decisões por si próprios e concluírem ou concordarem por si próprias, elas permitem serem conduzidas. Essa é a simbologia. Marca na testa significa que aqueles que aceitaram a doutrinação da besta, aceitaram não porque foram conduzidos, mas porque racionalmente acreditam, buscam e ensinam sobre essa marca. De forma espiritual, se posicionam com essa marca. A fronte é onde fica uma relação às faculdades mentais, espirituais, raciocínio, escolha espiritual. Então você vai ter aqueles que recebem de forma espiritual a adoração, a imagem da besta. E adorar essa imagem da besta. A marca da besta aí. E a pergunta é, o que significa então a marca da besta? Vou fazer uma outra análise. Eu vou passar, queridos, um pouco, não vou terminar as 9 que eu vou precisar terminar o assunto. Então eu vou passar um pouquinho, por favor, tenha paciência, vou passar do tempo. Porque esse é um assunto complexo. O máximo que eu conseguir fazer de explicar de forma melhor. A besta da terra. Nós temos aqui, ela tem que estar no contexto. Olha só, o contexto da marca da besta é exegese do texto. Então, aqui, essa parte da esquerda é o contexto da marca da besta que está à direita. Então, à direita nós temos a marca da besta e à esquerda nós temos o contexto da marca da besta. Para você entender o que é a marca da besta, você tem que entender em que contexto está inserido.
O contexto é do Apocalipse 13, 11 a 17, do contexto da besta da terra. E qual é o contexto? Fogo do céu. Olha só, falsa presença de Deus. Contexto da marca da besta. Fôlego, falsa criação. Então ela dá o fôlego da vida. Imagem significa um falso criador que cria um ser para ser adorado de forma, um ser para imitar a sua presença. Ordem, para imitar, ele dá uma ordem. Essa ordem é para imitar para adorar um falso sistema de adoração. Então, isso aqui, o contexto da marca da besta tem a ver com o inimigo, tem a ver com a besta manifestar todo o seu poder. Então a besta manifesta todo o seu, a besta da terra manifesta todo o seu poder. Ele cria uma falsa adoração. O fôlego de vida dele cria uma imagem. É uma falsa criação e é uma falsa adoração. Entendeu? Falsa criação, falso criador, falsa adoração, falsa presença de Deus. É esse o contexto. E dentro desse contexto tem a marca da besta. A marca da besta sem a presença de Deus. A marca da besta celebra a falsa criação de Deus. A marca da besta celebra o falso criador. E a marca da besta adora falsamente. Não o criador, mas adora o seu criador, Satanás. Lembra que eu expliquei a besta, que é o dragão, que é Satanás? Todo o objetivo é adorar Satanás. Todo esse esforço é para tirar a adoração de Deus. E qual que é a marca da besta? Poderíamos mudar marca, mudar toda essa palavra de marca para a palavra domingo. Para a palavra domingo. Foi colocada em oposição ao selo de Deus, que é o sábado. Está dentro da lei de Deus. Por isso o santuário é importante. Lá diz que aconteceu no santuário do céu. E dentro do santuário do céu encontra-se a arca de Deus. Dentro da arca de Deus encontra-se os 10 mandamentos. E lá encontra-se o selo de Deus vivo no quarto mandamento. Que diz para mim que Deus é o Criador. E isso responde à pergunta de onde eu vim, quem é meu pai e para onde eu vou. Está lá, é o sábado. Diz que quem é o Criador. Diz que qual é a função de Deus, é Criador. Diz que Ele é meu Deus. E o sábado é um dia, um memorial, que Ele santificou e abençoou, para que eu então pudesse entender que esse era o selo, para que entendesse que esse era a filiação lá, traz todo o selo de Deus. A verdade, mas um outro dia nós vamos tratar sobre isso. Isso ainda não ocorreu, pois é uma questão escatológica. A marca ainda não chegou, pois a besta não fala como dragão. Ninguém está obrigando as pessoas a adorarem o domingo. Ninguém está obrigando. Você guarda o dia que você quiser. Isso ainda não aconteceu, por isso é importante compreender, porque nos coloca no momento escatológico profético muito claro. Nós não podemos pegar o jornal e fazer do jornal a escatologia. Nós temos que pegar a escatologia, ver o que ela diz e dela entender o momento que eu estou vivendo. Não fazer do jornal e não fazer dos noticiários a profecia. E nem das tecnologias, porque elas sempre mudam, sempre melhoram. Agora, é falado o número 666. A besta da terra. E o 666, Apocalipse 13, 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número de seu nome. Veja a ênfase que dá o texto. Aqui o texto vai falar a marca. Olha, coloquei aqui a marca. E o que mais? O nome da besta. O nome da besta. E o número do seu nome. E o número do seu nome. Interessante. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele a marca da besta. E tem a pessoa que vai poder comprar ou vender, ela tem essas três coisas. Ela tem a marca da besta, ela tem o nome da besta e ela tem o número do seu nome. O número do seu nome, 666. Ela tem essas três coisas. Você fala, é o chip, não sei o que lá mais. Não, ela tem aí o número da besta. Vamos estudar. Os elementos da marca contêm o nome, o número. Isto é importante, pois o 666 mostra uma falsa adoração. O número 666 está diretamente ligada com a adoração.
está ligado em adorar a Deus. 666 é a chave que fecha para dizer que esta pessoa ela não possui a adoração direta ao Criador. E a sua imagem não é adorada. Primeiro, Deus proibiu adorar imagens. Nós somos criados à imagem de Deus. Não podemos ser adorados. E nós não podemos criar nenhuma imagem. É proibido. Porque Deus nos criou a imagem. Deus ele é adorado e ele é para ser adorado. Não pode criar nada diferente. E o que é então esse tal 666? Aqui está todos os textos que eu não vou colocar, senão eu termino meia-noite. Quero terminar logo. Eu tentei fazer um resumo para ficar em 1 hora, mas vai passar um pouquinho. A besta da terra que é... Todo texto você pega aqui, anota, pausa, anota, pausa, anota, pausa, anota, porque depois de gravado, quando eu terminar, ele vai ficar gravado na internet e você pode ver quantas vezes quiser, pausar, anotar. Apocalipse capítulo 13, de 14 a 17, 14 e 9, tá todos os textos aqui. Em diante, fala da besta da terra e a sua imagem. Todos esses capítulos, o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, capítulo 20 de Apocalipse, vai tratar da besta da sua imagem. Esse momento de Daniel e Apocalipse estão relacionados. Daniel vai falar um pouco do tempo do fim. Só que ele não descreve muito, ele vai parar. Apocalipse pega do momento em que ele para e ele descreve e destrincha até o momento da volta de Jesus, com muito mais clareza. E esse momento aqui que Jesus vai aos céus, é o momento que Apocalipse trata. Todo momento, de toda a forma em que o dragão tem utilizado as suas bestas da terra e do mar. Então, nós estamos usando aqui o Império Papal Romano, ou Roma Papal, e agora vai utilizar-se da besta da terra para então tentar destruir o remanescente e enganar toda a terra. E aqui, os outros capítulos em diante, ele vai falar, é tão importante que ele fala da imagem da besta. Fala dessa imagem, importantíssimo entender, porque, olha só, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 14, Apocalipse 14, 9, 14, 11, 15, 2 e 24. Todos eles, você vê que todos eles trazem a besta. É uma referência à besta da terra. Todos eles trazem a besta. Vai falar a referência à besta da terra e a besta do mar. Todos eles trazem a besta. E olha só que interessante, todos eles trazem a imagem. Veja, traz a imagem. No capítulo 14, vai trazer a marca, o nome da besta e o número do seu nome. No capítulo 14, 9, vai falar da marca. 14 e 11 fala da marca e do seu nome. E no capítulo 15, verso 2, fala número do seu nome. E no capítulo 20, verso 4, fala da marca. O interessante do capítulo 15 e do capítulo 20 é que esses dois capítulos falam daqueles que venceram a besta. Falam dos vitoriosos. Eles vão descrever o remanescente vitorioso, apesar de tudo que o dragão fez. Apesar de tudo que o dragão arrojou. Apesar de toda a estratégia do dragão com a besta do mar. Apesar de toda a estratégia do dragão com a besta da terra. Deus revela que você, meu querido irmão, minha querida irmã, vai vencer. Ele revela. Deus tem um remanescente. Sempre terá aqueles que adoram. Sempre terá aqueles que vão ensinar a verdade. Sempre terá aqueles que não serão enganados. Sempre terão aqueles que trarão clareza e discernimento ao povo de Deus. Ao filhos de Deus que querem ser filhos de Deus e não ser filho do diabo. O Evangelho de João traz que muitos querem ser filhos do diabo, que é vosso pai, que foi homicida, mentiroso, que jamais se firmou na verdade, e assim vai. Muitos querem ser a imagem do diabo. Perceba que a imagem tem a ver com um sistema de adoração. Um pouco melhor na próxima. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Perceba que é número concreto. Eu não posso só colocar 666 e falar, pastor, mas 666 é 666. A pessoa pode querer tirar um 6, um 6, um 6, e isso não é 666. Se eu coloco só 666, não é. Para ser 666, ele precisa ser 666. Ele não é um 6 mais um 6 e outro 6. Senão eu vou estar somando os números. Não são números a serem somados. O texto não diz. Ele não diz 666. O texto bíblico diz 666. 666. Lembre-se do gênero
do livro é apocalíptico. Então aqui o número, ele também deve ser interpretado. Ele não é literal. Como mulher não é mulher. Nós sabemos que mulher é igreja. Nós vemos que cada água não é água. Rios e povos, ventos, tudo isso tem um seu significado que o próprio livro do Apocalipse diz o que é e como deve ser interpretado. Nós vimos que os candelabros não eram candelabros, representavam igrejas. Nós vimos que o óleo representava o Espírito Santo. Então nós temos que ver que o gênero que estamos estudando é o gênero apocalíptico, simbólico, e todo o seu aparato de interpretação deve estar no livro de Apocalipse e dentro da profecia apocalíptica. Vamos trazer aqui o único lugar que diz a palavra calcule. Está em Lucas capítulo 14, verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Muitos pegam esse texto para tratar de economia. Jesus ele está usando a economia para não falar de economia. É uma ilustração. Aqui está sendo usada a economia para falar de espiritualidade, para falar de construção de ser humano, para falar de pessoas. É isso que se trata. Para tratar de construção de caráter, para tratar de construção de um caráter à imagem de Deus. É para isso que está sendo utilizado o exemplo do calcular. E é nesta mesma ideia que está calcule o número da besta. Vamos ver ainda Lucas 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O foco é discipulado. O foco aqui de calcular é calcular conhecimento ético, calcular o conhecimento bíblico. Você quer fazer alguma coisa grande? Você precisa estudar. Você colocou ali certo conhecimento? Muitos querem ensinar a Bíblia e falam, mas não entende nada, nadinha da Bíblia. Não entende nada do contexto histórico, não entende de arqueologia. Você vai entender essa arqueologia. Não entende que eu tenho que interpretar e fazer exegese do texto. Eu vou pegar exemplos da Bíblia. Se você vai pegar a história de Boaz, vai falar, olha que história linda de Ruth e Boaz. Mas se você não usar exegese, você vai acabar falando besteira. Quando simplesmente ela pega a chinela e bate na cara, fala, olha, ela ficou tão nervosa que bateu na cara do rapaz lá que não quis ser o remidor. E isso aí não tem nada a ver. Você precisa entender através dos livros históricos que falam de como era a lei, onde se sentava o tribunal. Estavam diante de um tribunal, estavam diante de um julgamento, segundo os livros históricos da época, que retratam o que aconteceu. Diz que foi uma quebra de contrato, viu? Com validade religiosa. Era assim que quebrava o contrato. Tinha que tirar as sandálias. Representava que você foi descalçado das suas obrigações. E ela não espancava a cara. E ao bater com um do lado do outro, da chinela e soltar, você está desobrigado e seu caráter está limpo. Coisa interessante, se você não entende, se você não vai compreender o que se passa no período histórico do ponto mencionado, você vai ensinar um monte de besteira. Vai falar tudo aquilo que não aconteceu. Vai falar de coisa da tua cabeça, do seu imaginativo. E não vai falar da história que a Bíblia está conhecer mais para poder falar. Então é disso que se fala. Calcule a torre, que está falando, calcule para construir. É uma construção de caráter espiritual. E quando fala, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, é 666. Está falando uma alusão totalmente profética. Já a palavra calcular tem a ver a você formar uma imagem de caráter, de coração, de entendimento. Juntar entendimento, somar conhecimento para buscar o entendimento sobre a questão. E a questão aqui, tornar um discípulo. Cálculo no sentido de discipulado, ou aquele que discerne o saber pessoas. Próximo slide. Cabeça da terra ainda. Apocalipse capítulo 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora,
esse número é 666. Estou lendo novamente, porque agora tem que frisar 666. Coloquei em número para vocês entenderem. Não é só 666. A gente fala o 666, mas o 666 é a gente que fala. Tradicionalmente as pessoas falam, mas 666, ele não significa 666. Eu posso só colocar 6 números 6 um ao lado do outro, e eles não representarem 666. Por isso que representa 666. Para entender o 666, nós vamos ter que voltar ao livro de Daniel. Não tem como explicar, irmãos. Infelizmente, não tem como. Tem que voltar lá. Para a gente entender o que significaria o 666. A própria Bíblia e a própria profecia deve esclarecer isso. Vamos lá. Daniel capítulo 3, verso 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem, olha, uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Olha só, ele fez uma imagem, o número da B é 666. Agora ele vai pegar uma alusão do 60 e do 6, que está contido dentro da imagem de Nabucodonosor. Você fala, pastor, está faltando 600. Daqui a pouco eu já vou explicar. Mas perceba, vamos explicar primeiro o 60 e o 6. Por que o 60 e o 6? Vamos entender com o capítulo 3, verso 18. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Porque eles ficaram tão irados assim contra a adoração dessa imagem. Eles não estavam ali só porque era uma imagem. Eles entenderam os 10 mandamentos. A gente fala tanto 10 mandamentos, irmão, mas a gente não sabe o que é os 10 mandamentos. Repete feito um papagaio. Repetir nas suas palavras. Parar para pensar na profundidade da lei, ela é extremamente profunda. Está sendo falada na imagem inteira na Bíblia e a gente não para poder prestar atenção. Difícil, a gente tem que prestar muita atenção. É aquele que calcula, é aquele que junta tudo, ó, calcula, soma. Eu vou calcular, vou pegar aqui conhecimento histórico, vou pegar aqui conhecimento histórico do momento, eu vou pegar aqui conhecimento do grego, eu vou pegar aqui como foi traduzido pela Septuaginta, eu vou pegar aqui o que a arqueologia me diz sobre o assunto, eu vou pegar aqui o que o Mishnah fala, eu vou pegar aqui o que os rabinos dizem, vou pegar aqui, vou pegar o que os historiadores que viveram no período, fonte primária, o que os historiadores que viveram no período, sendo judeu e não judeu, falaram. Vamos pegar, vamos entender o que está acontecendo aqui. É isso. Conhecimento. Rei Nabucodonosor. Olha só, vamos lá aqui, ó. Eles não, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ele não adorou, porque esses jovens entenderam uma coisa importantíssima que eu vou mostrar agora. Aqui se mexe, Daniel 3,18, a imagem representa deuses. Eles disseram claramente, olha, não serviremos teus deuses. Você percebe que ele criou uma imagem de ouro puro, conforme ele descreveu, Daniel descreveu para ele, que era cabeça de ouro, ouro, prata, bronze, ferro e parte de barro e ferro. Ele construiu aquela imagem toda de ouro em 60 por 6, em desafio a Deus, em que os deuses de Babilônia desafia ao Deus do céu. E agora, os amigos de Daniel não vão entrar no desafio de Nabucodonosor ao desafiar Deus do céu, utilizando a sua forma de adoração. O sistema babilônico tinha tríade de deuses. Duas tríades, eles têm tríades de Deus. Cada tríade possuía números. Olha aqui as tríades de deuses. A primeira tríade de Deus era Anu, depois Enil, Ea, Samas, Sim. Eu vou falar de uma forma que vocês compreendam melhor. Hadad, ele começa com 60. Eles têm números. Deuses do panteão babilônicos têm números. Ele começa com os 60. E o último deus babilônico representa 6. Quando a estátua é descrita e é escrito 60 por 6,
Todos aqueles jovens que foram criados na cultura babilônica, na sabedoria babilônica, na doutrina babilônica, na teologia babilônica, nos estudos dos deuses babilônicos, eles... matei na hora, senhor imperador! O senhor está colocando essa estátua para desobedecer ao Deus do céu. Daniel explicou muito bem para você que foi Deus do céu que mandou. E você está em aberta rebelião contra Deus. Agora você consegue entender um pouco mais. Porque eles não vão adorar e porque Deus vai aparecer no momento final ali. Quando eles são jogados na fornalha dentro. E então Nabucodonosor fica irado, porque ele desrespeitou todo o panteão. Aquela imagem representavam a totalidade do panteão babilônico. Todos os deuses de Babilônia estavam representados naquela imagem. Por isso, voltemos ao texto. E aí o jovem diz, não serviremos a teus deuses. Tá claro? É isso. Quando vemos Apocalipse 666, estamos olhando o símbolo de uma falsa adoração. A falsa trindade, ou todos os deuses que a compõem. O número representa uma falsa adoração. Representa todo o ensino de engano e erro. Todos os deuses desse mundo estão representados em 666. Deuses babilônicos, mais os deuses gregos, mais os deuses romanos, mais os deuses de toda a terra, está sendo totalizado nessa adoração dos 666, porque tem a ver com adoração. 666 é diretamente com adoração a deuses. Aqui fala, olha só, simplesmente, olha, vamos ver de novo. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o que é calcule? Pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Quem é a besta? Em outras palavras, o profeta está dizendo que a besta é a falsa adoração a Deus. Em outras palavras, o falso sistema de adoração a Deus com toda a sua mentira. Vamos continuar Apocalipse 15, verso 2, para entender um pouquinho mais. O capítulo 15, eu terminaria aqui e eu não posso terminar sem falar do Apocalipse 15, verso 2, porque senão eu só falaria de besta, eu tenho que falar um pouquinho do remanescente também. A vitória do Cordeiro e a vitória do remanescente. Apocalipse 15, verso 2, ele nos traz: vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Ó! Os vencedores da besta e da sua imagem e do número da besta, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entendeu agora que é o número da besta? Olha só que legal. A marca, número. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores, olha aqui, os vencedores de quem? Quem? Vencedores de quem? Da besta. Besta do mar, besta da terra. Ó, os vencedores da besta e da imagem. Eles venceram a besta. Venceram o poder Roma papal. Venceram a besta da terra. Os Estados Unidos que falará como um dragão. Venceram a imagem que os Estados Unidos criou da imagem da besta. Venceram. E eles venceram o número da besta. Lembra que a vitória? Vitória sobre a besta. Vitória sobre a imagem. E vitória sobre o número. E lembra que o número representa um sistema de adoração a deuses pagãos. Um sistema de adoração à mentira. O remanescente vence todas as mentiras. O remanescente, você, meu querido irmão, ele é vencedor. Por mais que o inimigo coloque, por mais que o inimigo tenha inventado, Deus, ele falou, você que ama e busca, tem Deus no coração e aceita a marca de Deus, e aceita Deus, e aceita ser a imagem de Deus, e aceita receber a imagem de Deus na sua vida, os 10 mandamentos, e você aceita ter o caráter de Deus, você é o vencedor. Porque ao ter o caráter de Deus, ao andar na lei de Deus, a guardar a lei de Deus, você diz quem Deus não quer controlar, Deus não quer mandar na sua vida. O diabo quer, irmãos. Ele quer que você apenas seja livre. O diabo escraviza, Deus que liberta. Ele quer mentir para mim e para você. Liberta, mas todas as outras mentiras, pecado, em droga, tudo quanto é mais. E Deus liberta você.
foco do Apocalipse está em Cristo e no seu remanescente. O foco de Cristo é nas pessoas, em você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, São João, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Jesus falou, João 17, verso 18, assim como tu ao mundo, ao mundo. Deus enviou você, meu irmão. Seu remanescente. Você leva a imagem de Deus. Você leva a adoração de Deus. Você conduz a paz. Você é a cura do mundo. Você é o que dá sabor à terra. Você é aquele que conduz e tira as pessoas que estão na perdição da treva. Você é a luz. Jesus orou no capítulo 17, verso 20. Por estes e por aquele que vão acreditar. Deus vai destruir o pecado. Se agarra. Ele te ama. Ele fez tudo isso para você. Da falsa adoração. Tudo isso para salvar você do falso. Deus abençoe. Irmãos e irmãs. Noite, amanhã, essa noite de domingo. Eu, antes de orar, vou agora olhar e vou ver os pedidos de oração. Nós temos aqui. Da Vila Rodrigues, a Zete está assistindo, boa noite. Deus abençoe. Vamos ver agora no meu YouTube. No YouTube minha mãe diz: boa noite, filho, boa noite, Leila, boa noite, Aline, boa noite a Jonas e a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. A Anitta diz: boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Amém. O Everaldo diz: boa noite, pastor, e boa noite a todos os irmãos. Isso no nosso YouTube. Vamos ver agora o Facebook, que é sempre o que mais tem. Muita mesmo. Vou só citar, porque o tempo já passei. A Márcia Nete diz: olá, boa noite. O Jair Francisco diz: boa noite, pastor. Está sem áudio, muito obrigado. Corrigi. A Mari, boa noite. Ela também me avisou que estava sem áudio, muito obrigado. Corrigimos. A Rose, boa noite. A Márcia Nete também me avisou sem áudio, muito obrigado. Nós corrigimos. Éder Silva, boa noite. A Janete, boa noite. A Dalgisa, boa noite. Joel, boa noite. A Sônia Barros diz: boa noite, pastor e irmãos. Agradeço a Deus pela vida, família e peço oração por minha saúde e conversão dos meus filhos e esposo. Vamos continuar orando. Boa noite, Matilde. Boa noite, Sônia. Boa noite, Darcy. Boa noite, Rosiclei. Boa noite, Cíntia. Boa noite, a Rosiclei diz boa noite. Tinha Gonçalves diz boa noite a todos. A Sônia Barro diz boa noite, irmão Darcy. A Márcia, boa noite. Boa noite, Patia Aparecida. A Sônia diz: oi, Márcia Lima, seja bem-vinda. Falou linda da tia. A Mari, boa noite. A Jeremias, boa noite. Jefferson, boa noite. O Rogério Fantini, ele diz: boa noite a todos. Feliz semana para todos. Jesus esteja junto de nós. Amém, meu irmão. José Cineval, boa noite. Michael, boa noite. Minilde, boa noite. O José Cineval diz: boa noite, meus irmãos de Deus. Deus abençoe. Boa noite, irmão. O José Carlos também, boa noite. A Cida Lima, boa noite. O Adilson, boa noite. O pastor Roberto Urel está nos assistindo. Boa noite, pastor Urel. Nosso ministerial da associação. A Zélia Silva, boa noite. A Glória Oliveira, boa noite. A Márcia Nete diz: Satanás e seus cúmplices. A besta que vem do mar e a besta que vem da terra. Muito obrigado, irmã. E os seus cúmplices. É isso mesmo. E no Apocalipse foi ambas achadas no lago de fogo. Deus destruirá, não sobrará raiz nem ramo, estaremos libertos. Gilson, boa noite, Gilson. A Márcia Nete diz: e tentar conseguir o controle do universo. Exatamente, ele queria conseguir o controle do universo, mas Deus expulsou do céu, ele tentou o domínio da terra, perdeu. Deus veio e tirou o domínio dele aqui. Jesus venceu e agora ele tenta matar o remanescente, mas ele já está perdido, irmãos. Esse é um inimigo perdido. Amém. Obrigado, irmã. O Gilson diz: boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Darcy, boa noite. Oséias Almundo, boa noite. Vilma Santos, boa noite. Thaís dos Santos, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse instante por todos os pedidos de oração das quartas-feiras, dos sábados, dos domingos e desta noite. Oremos.
Senhor nosso Deus, diante da sua presença, rogamos que somente Ti pode dar o conhecimento e o discernimento sobre Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13. Que o Senhor ilumine a mente dos seus filhos e filhas para que possam compreender estas profecias, para que possam então colocar em prática a adoração correta ao Senhor e obedecer e andar nos seus caminhos de acordo com a tua verdade. Se com os pedidos de oração que foram mencionados e feitos na quarta-feira, no Zoom, no Facebook, no YouTube, nas mídias sociais, e os pedidos que não foram falados nem escritos, mas estão sendo elevados a ti diretamente aos céus, que o Senhor receba. Da mesma forma, receba os agradecimentos e os testemunhos dos milagres que o Senhor tem realizado na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos despeça na tua companhia e na presença dos seus santos anjos e desperte em nós a verdadeira adoração a ti. É o que te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até sábado. Tendo alguma pergunta, vocês podem escrever no chat ou telefonar para mim, que terei o prazer de ajudá-los e atendê-los. Deus abençoe. Boa noite. Nós vamos colocar agora